tarde, pessoal. A paz do Senhor para os irmãos. Quero nessa tarde revelar um pouco sobre a palavra de Deus, porque pela manhã eu tinha falado sobre os sinais. Na verdade, são palavras simples, rápidas. Somente quero ajudar as pessoas para que elas compreendam o que está acontecendo, certo? Então, como eu havia dito no primeiro vídeo, que quando Jesus usou a palavra pestilência e que ela abrange todas as formas de pragas, então eu quero nesta tarde declarar para vocês aqui um pouco da palavra de Deus, que ela se encontra no Êxodo capítulo 7, o versículo 19 a 21, e depois eu vou continuar falando sobre as pragas, que são 10 pragas que Deus enviou do Egito, porque Deus enviou Moisés e Arão para tirar o povo do Egito, mas o rei não aceitou. Quando Moisés e Arão chegou por ordem de Deus para que tirasse o povo do Egito, sabe o que o rei disse? O rei disse: eu não conheço o Senhor, não sei quem Deus é. Então Israel estava sob o comando do rei, escravo do rei, então o rei disse que Israel não iria sair. E o que Deus faz? Deus envia praga sobre o Egito. Então eu vou ler a primeira praga. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: diz Arão, toma a tua vara, estenda a tua mão sobre as águas do Egito, sobre suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como de pedra. E Moisés e Arão fez assim, como o Senhor lhe ordenado. E feriu a água que estava no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não puderam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Vejam bem, essa é uma primeira das pragas que Deus enviou no Egito, porque Deus ordena para o rei liberar Israel, e Israel não libera. O que Deus então decide fazer? Deus decide fazer agora aquilo que ele determinou. Eu vou lançar praga sobre o rei Faraó, sobre os seus servos, sobre a sua serva, sobre tudo o que existe no Egito. E assim Deus fez, porque Deus falou com eles, mas o rei não lhe ouviu. Bem, então nós iremos para a segunda praga. A praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, deixa aí o meu povo para que me sirva. E se recusares deixar-o ir, eis que farei como a rã todos os teus termos. Ferirá como a rã todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e a teus dormitórios, e sobre a tua cama, e a casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Veja bem, disse mais o Senhor a Moisés: disse a Arão, estenda a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e vai subir rã sobre a terra do Egito. Vejam, a segunda praga agora, Deus manda que Moisés diz a Arão para que ele ferisse as águas, para que das águas Deus então fizesse sair rãs e fosse ao palácio do rei, à cama do rei, à cama dos teus servos, das tuas servas, em todo o teu povo, porque era uma determinação de Deus, e quando Deus determina, tem que se acontecer.
Então, Deus determina que haja na vida do Egito, na vida do rei do Egito, pragas. Então essa é a pragas que Deus estava mandando sobre o Egito. Terceira praga. Eu tenho que falar um pouco rápido, ler assim um respaldo rápido, porque o tempo é pequeno. Ó, a praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão, estenda a tua mão, tua vara, e fere por toda a terra, para que se torne em piolho, por toda a terra do Egito. E faz assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens, nos gado, todo o pó da terra se tornaram em piolho em toda a terra do Egito. Veja aí, em toda a terra do Egito, agora a praga dos piolhos. A praga que as águas se tornaram em sangue. A praga que as águas se tornaram em rãs. E a praga em que a terra se tornaram em piolho. Por que isso? Porque Deus é quem manda, Deus é quem determina. Está entendendo? Então essa é as pragas que Deus começou a mandar no Egito. Vamos continuando aqui. A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairão diante de Faraó, eis que ele sairá rã das águas. E disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, irei o meu povo para que me sirva. Porque se não deixarei o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti, sobre o teu servo, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e a casa dos egípcios. A casa dos egípcios se encherão de enxame, e também a terra em que eles enviar. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de mosca, para que saiba que eu, o Senhor, no meio dessa terra. Então veja bem, Deus agora envia uma praga de mosca. Só que a Bíblia está dizendo aqui que Deus agora envia esse enxame de mosca para o Egito, para o rei, para todo o seu servo, para todo o povo. Mas a Bíblia diz que na terra chamada terra de Gósen, onde estava o povo de Israel, Deus disse, na terra de Gósen eu vou proteger. A terra de Gósen eu vou guardar, para que saiba que eu, o Senhor, estou no meio da terra. Então Deus estava dizendo para o povo de Israel que ele ia proteger Israel, porque o povo egípcio estava sendo movido, estava sendo surpreendido. Você entendeu? Umas pragas. Então essa é a condição e que a Bíblia nos revela quando Deus ele manda a sua ira. A Bíblia diz que toda sorte de praga é a ira de Deus na vida dos homens. A praga da peste nos animais. Disse o Senhor a Moisés, entra Faraó, e disse-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusar e deixar ir, ainda por força os deteve, e eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, como pestilência gravíssima. Veja agora que aqui a Bíblia está dizendo que Deus envia a praga sobre os animais. Porque Deus disse que enviaria a praga sobre os animais dos egípcios que estavam no campo. Agora você pergunte, mas por que Deus ele faz isso? Deus ele protege um povo e castiga o outro. Veja bem, se você é pai, se você é mãe, você vai entender o que eu estou dizendo. Se um pai ou a mãe tem dois filhos,
qual seria o filho que mais o pai o protegia, mais o pai agradaria? Não era aquele filho que é obediente? Aquele filho que o pai fala com ele e ele obedece? Aquela filha que o pai e a mãe falam com ela obedece? Não dá prazer para o pai e para a mãe? É a mesma coisa Deus. Deus criou nós com sentimentos. E a Bíblia diz que Deus tem sentimentos. Quando Deus olha para o homem, que o homem desobedece, simplesmente desobedece, nunca acata o que Deus diz, o que Deus faz? Deus não é obrigado a fazer tudo o que o homem quer, sendo que ele está pecando contra Deus. É a mesma coisa o pai, que ele tem o filho, e o filho obediente, ele faz de tudo pelo filho, porque o filho é obediente. É a mesma coisa Deus. Deus faz tudo o que ele pode fazer pelo ser humano, porque Deus ama o ser humano. Só que Deus não ama o pecado. Então, a diferença é essa, que se nós somos desobedientes, Deus manda praga. Se nós somos fiéis, então Deus nos protege. Ainda que, por causa da desobediência de um, os outros também sofrem, diz a Bíblia. Você está entendendo? Então, é isso que acontece nos nossos dias. Por que as pragas vêm? As pragas vêm por causa da desobediência. Agora nós iremos para outra praga, a praga da ursa. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: toma o punho, enche-o de cinza do forno, e Moisés espalha para o céu diante dos olhos de Faraó, e torne-se em pó moído sobre toda a terra do Egito, e se torne em ursa que se arrebente em... Aqui me escureceu um pouco aqui, né? Em tura nos homens e no gado para a terra do Egito. E ele tomou a cinza do forno e puseram diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu, e tornou-se em ursa que arrebatava ursa nos homens e ursas no gado. Está vendo aqui? A praga da ursa. Aí a ursa é algo assim que sai lá no estômago do homem, acho que ele comeu alguma coisa e parou no estômago. Não, senhor, é praga. A praga da ursa. Deus envia praga no Egito. E a Bíblia diz que a praga ela foi tão forte que ela pegou tanto no gado como nos animais. Está entendendo? Então não adianta dizer que é um por acaso. Não, não é um por acaso. Nada acontece por acaso. Isso aqui é a mão de Deus sobre a desobediência dos homens. Vamos ver agora a outra praga. A praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, e saraiva e fogo corria para a terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Eu disse que nada é por acaso. Estou dizendo para vocês, estou simplesmente trazendo uma palavra que te alerta, uma palavra que você vai ouvir e entender que Deus é amor, mas Deus é justiça. E por causa da sua justiça é que Deus então entra em ação, entra então a ira de Deus na vida dos homens. Então Deus está deixando bem claro para nós. A Bíblia nos revela. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui aquilo que eu acabei de ler. A palavra de Deus, ela é real. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não falha. Você está entendendo? Então, aqui a Bíblia está dizendo que Deus mandou saraiva de fogo. Houve relâmpago, houve fogo, houve saraiva. Por quê? Por causa que os homens são desobedientes. A única palavra é essa, não tem outra. Agora, continuando aqui. A praga dos gafanhotos. Está entendendo? A praga dos gafanhotos. É bastante coisa, não é verdade? Mas infelizmente é o que acontece. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre a terra do Egito,
para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comem toda a erva da terra, todo o que deixa a erva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor deixou sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe gafanhoto, e vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito, e assentaram-se sobre todo o ermo do Egito, muitíssimo. Foram antes deste, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá. Veja bem, nem antes houve uma quantidade de gafanhoto como essa, e nem depois desse haverá, porque era tanto gafanhoto que cobriu toda a terra do Egito. Os gafanhotos comeram todas as árvores, comeram todas as plantas que a saraiva havia deixado. Porque quando Deus mandou a praga da saraiva, a saraiva era fogo, e ele caía sobre as árvores, então destruiu muita. Mas agora Deus manda a outra praga, porque o rei não deixava o povo sair do Egito. Não é assim? O inimigo de Deus e dos homens, ele não deixa o povo sair do pecado. Ele escraviza o homem de todas as sortes, todas as maneiras escraviza o homem. E ele não deixa. Satanás, ele traz uma tipologia, o rei do Egito traz uma tipologia de Satanás. O rei do Egito segurava o povo escravizado para que o povo não vinha servir a Deus. Hoje, Satanás, ele segura o povo para que o povo não acredite na Bíblia e não venha servir a Deus. Então, o rei do Egito, se nós formos estudar sobre esse assunto, você vai ver que traz uma tipologia de Satanás, o rei do Egito. Então, Deus mandou o que os gafanhotos deixou, ou melhor, o que a saraiva deixou, os gafanhotos comeram tudo. Por quê? Porque a Bíblia diz que, então, continua sobre o Egito as pragas. Você está entendendo? Continua sobre o Egito as pragas. E como a praga ela continua, não há como fazer nada. Então agora nós iremos para uma praga. Eu não sei se eu pulei uma, mas se eu pulei, vamos lá. Se eu pulei uma, nem sei se eu pulei. Nós iremos continuar vendo aqui. Nós iremos agora para a morte do primogênito. Por que a morte do primogênito? Deus havia mandado todas essas pragas que nós lemos aqui. E a última praga, a Bíblia disse agora, como o rei realmente não quis deixar o povo ir, o que Deus faz? Diz Deus que agora ordena que todos os primogênitos do Egito era para morrer. Para morrer, sim, claro. Primóido significa primogênito, todo filho primogênito, tanto dos homens como dos animais. Deus dá uma ordem para que morra, porque o rei continuou desafiando, o rei continuou endurecido. Agora nós vemos aqui então a morte dos primóidos, que é os primogênitos, ou seja, o filho primeiro do casal, o filho primeiro de um animal, que é o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Veja bem. Assim, aqui. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que está sentado no seu trono, até o primogênito do escravo que estava no cárcere. E todos os primogênitos morreram. E Faraó levantou de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Entendeu, gente, que está ouvindo a palavra de Deus? Em toda a terra do Egito houve-se um clamor. Em toda a terra do Egito houve lágrima. Em toda a terra do Egito houve desespero. Por quê? Porque Deus mandou a praga e que eu matasse todos os filhos primeiro. A palavra primogênito significa primeiro, ou seja, o primeiro filho.
que o casal tem. E a Bíblia diz aqui que tanto os filhos dos homens como os filhos dos animais, Deus o matou. A ordem era para que matasse. Por que Deus mandou? Porque a Bíblia diz que Deus, ele dá vida e ele tira a vida. Só ele tem esse direito. Mas tudo isso se resume porque os homens são homens duros a servir. São pessoas que realmente estão com o coração travado, o coração endurecido, não acreditam em Deus, não acreditam na palavra de Deus, muitos dizem que Deus não existe. Como nós vemos nos nossos dias, homens que levantam aí dizendo que é isso, que é aquilo outro, e que Deus não existe, que o Deus dele é o dinheiro. Isso aconteceu de tempo. O rei disse que não conhecia quem era o Senhor, que não queria saber que o povo de Israel ia embora. Ele queria que o povo ficasse escravo dele e ponto final. Mas quando Deus deu a ordem, tem que se cumprir. Então eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo, acalma o teu coração, porque isso é bíblico. É a palavra de Deus que nos revela. É a palavra de Deus que fala. É a palavra de Deus que nos ensina. A Bíblia, ela é a palavra enfática. A Bíblia é a palavra real. A Bíblia é a palavra que nos traz toda a certeza. E ela é a palavra de Deus. Então, fica aí essa revelação sobre as pragas do Egito. Parece, se eu não me engano, acho que eu pulei a praga das trevas, se não me engano. Mas tudo bem. Então, quero dizer para você, resumindo aqui, toda a sorte de praga que Deus mandou no Egito foi porque foi necessário, por causa que o rei não ouviu a voz de Deus. Quero dizer para você que as pragas que o mundo recebe nos nossos dias são piores, só que o povo continua como o rei Faraó, o povo continua endurecido, o povo continua longe de Deus. Então Deus, chega um momento em que Deus, ele tem que fazer alguma coisa para que as pessoas acreditem que ele é Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos revela tudo que o mundo acontece, tudo que ocorreu da criação até o ponto final, da criação até o tempo da dispensação da graça que vai terminar com o arrebatamento da igreja. Tudo está escrito. Então o que acontece? Nós temos na palavra, mas os homens chamaram de cientista, que diz que sabe tudo e não sabe nada. Eles diz que o mundo foi criado pela explosão cósmica, sei lá o que é, e que agora o homem foi formado de um macaco. Mas de onde veio o macaco? Então, de onde veio a explosão? Você está entendendo? Então, o homem, ele continua com o coração endurecido, e Deus continua falando com o homem. Mas vai chegar um momento em que Deus tem que enviar praga. E nós estamos vivendo nos dias das pragas. Muitas doenças que estão vindo. Jesus disse, a pestilências, ou seja, pragas de todas as formas, como nós vemos aqui. Bem, eu quero terminar esse vídeo. Quero dizer para você que ouviu, que Jesus te ama, que Jesus tem um plano na sua vida e Ele quer salvar a você. Não se prende religiosidade não salva, religião não salva, mas Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus liberta. Quando Jesus quer, Ele cura. Quando Jesus quer, Ele arranca toda a enfermidade. Essas enfermidades que estão vindo aí, elas são um cumprimento da Bíblia. Elas têm que se cumprir, porque a Bíblia fala, Jesus quem falou disso, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Mateus 24:35, Jesus disse essas palavras. Então está cumprindo a palavra de Jesus, está cumprindo a palavra de Deus. O que precisa é que as pessoas têm que se arrepender para que Deus o perdoe. Então eu posso até que, talvez eu fazer um outro vídeo concernente a respeito, mais um pouquinho aí sobre quando Deus perdoou a cidade de Nínive, certo? Então fica aí com essa palavra, com esse vídeo, e que Deus possa esclarecer o seu coração. Eu coloquei essas palavras só para você ver que a Bíblia fala da primeira aliança e a Bíblia fala da segunda aliança. A primeira aliança está falando sobre, a Bíblia diz sobre a lei que Deus deu a Moisés no monte quando tirou o povo do Egito. E a segunda aliança, a Bíblia está falando do próprio Jesus em si, que ele veio e se entregou por nós. Então, dentro da primeira aliança, que Deus enviava praga, e nós estamos na segunda aliança, séculos já passaram,
e nós estamos aqui. Mas a Bíblia diz que os sinais da volta de Jesus, eles estão cumprindo. Um abraço e fica com Deus.